Então, na sequência do nosso estudo de hoje, dia 14 de março de 2022, nós vamos iniciando agora o nosso segundo vídeo da noite. Temos feito vídeos curtos, de meia hora, para facilitar a gente assistir rapidamente, para não gastar tanto tempo num vídeo, para ter compreensão. Mas nós precisamos de entender que o assunto é longo e a gente vai desenvolvendo e gravando e disponibilizando. E quem tiver realmente interesse vai acompanhando, acessando lá a playlist, voltando, retornando. Há grupos que estão fazendo esse estudo paralelamente. Eles assistem aos vídeos durante a semana e um determinado dia da semana eles se encontram virtualmente para poder debater. Então é uma proposta interessante também, que a gente pode começar, porque os princípios fundamentais não são estudados assim como nós estudamos aqui. Aliás, eles não são estudados em todas as casas espíritas, né? Sistematicamente assim. E aqui, quando são também, é um princípio fundamental por dia. E aqui a gente optou por essa abrangência maior, onde a gente faz um princípio fundamental relacionando ele com os outros 14, porque está tudo interligado, para que a gente tenha essa visão mais holística, mais globalizada da doutrina espírita, porque a doutrina espírita passa por esses princípios fundamentais, eles estão contidos na doutrina espírita, e ela se sustenta neles, na coerência entre eles. Então é por isso que a gente vem estudando assim com mais profundidade, para que a gente vá adquirindo sem preocupação com a quantidade e buscando aquilo que a gente estuda através das repetições, através das recordações, das lembranças, que a cada vídeo a gente vai puxando uma coisa de outros princípios fundamentais, um conhecimento de outros princípios fundamentais, a gente vai fixando mais. É para isso que a gente repete, a repetição é viável nesse sentido. Nós estávamos estudando então, até o vídeo anterior, a segunda ordem dos espíritos, que é a ordem dos espíritos bons, e vimos a primeira classe, que é constituída dos espíritos benévolos. Agora nós vamos conhecer os espíritos. Se essa coisinha aqui funciona, funcionou. Nos espíritos sábios. Espíritos sábios fazem parte, obviamente, da segunda ordem, estão numa hierarquia mais elevada que os espíritos benévolos, foi o que nós estudamos, porque possuem amplo conhecimento. Quando eles reencarnam, porque ainda nessa segunda ordem, os espíritos ainda estão passíveis de reencarnar, mas são missionários dessa segunda ordem, já vêm com missões definidas pelos planos maiores da vida, sob o comando direto do Cristo. Esses planos maiores da vida. Então eles, quando vêm, já vêm em missão, reencarnam em missão. E nós podemos enxergá-los pela vida afora, aqueles que vêm trazer contribuições científicas para a humanidade. Não vamos enumerar para não cairmos em risco de sermos injustos. Mas eles possuem amplo conhecimento. O que é esse amplo conhecimento? É um conhecimento que está bem superior ao conhecimento que essa ordem de espíritos aqui está vivenciando. Então eles trazem conhecimento de lá para melhorar a qualidade de vida aqui. Nos últimos 50 anos, nós passamos por uma revolução tecnológica, científica, e tivemos aqui muitos missionários desses. E eles não estão muito preocupados agora, ainda não, com o lado moral. Essa categoria de espíritos sabem muito, utilizam o saber para o bem, mas o foco deles, segundo está lá na questão que trata dessa classe de espíritos,
o foco deles é muito mais no aspecto científico do que moralizador. Embora, apesar disso tudo, ele nos deixe lições altamente moralizadas, pelas falas, pelo que escrevem, pelas mensagens que deixam aí, que a gente fica copiando eles aí, copiando. E jogando e utilizando para nos consolar, para nos inspirar esses ensinamentos morais deles. Mas isso tudo é para dizer que o forte deles é o lado científico, que ainda estão focados mais no lado científico. Consequentemente, com esse alto cabedal de conhecimento, uma hora o relé vai ligar e eles terão muitíssimo mais possibilidade de se moralizarem do que quem não tem conhecimento, quem está em nível inferior em termos de conhecimento. Porque conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é exatamente o que Jesus se refere, exatamente esse conhecimento. E esse conhecimento vai nos libertando gradativamente na proporção em que nós vamos nos interessando por ele nesse campo de moralidade. Nós podemos continuar utilizando todo o nosso conhecimento só para as coisas científicas, para as coisas intelectuais, podemos. Mas vai chegar um momento em que isso vai acontecer, porque nós estamos sob a égide da lei de progresso e fatalmente nós vamos nos moralizar com esse conhecimento. Pode demorar um pouco mais, mas nós vamos. Mas enquanto isso, nos inspiremos neles. E com o pouco conhecimento que nós já temos, embora não consigamos nos moralizar tanto, pelo menos vamos usá-lo como calço, como recurso, como orientação, para que a gente comece a fazer um pouco mais de bem, que é o que eles fazem, num nível bem mais elevado. Né? Então, é uma inspiração para nós. Então, é maior a aptidão científica, tem um amplo conhecimento, e o senso de utilidade sem paixões. É isso que nós falamos. Ele vem para o bem e vem trazer conhecimentos que às vezes são espíritos, segundo o nosso olhar, altamente humildes, com uma humildade assim, de mostrar para a gente o caminho que a gente precisa de começar a ser. Basta que cada um de nós comece a se lembrar desses missionários que nós recebemos aí no campo tecnológico, em todos os tempos da humanidade, a começar lá da Grécia, lá do Egito, a começar os egípcios, por exemplo, que é uma das raças exiladas de Capela, vieram para cá em exílio, mas também para conseguirem méritos para retornar a planos mais elevados da vida, eles tiveram que cumprir algumas missões aqui. E dentre elas foi capacitar a humanidade, de acordo com a necessidade da humanidade naquele momento, mas capacitou de tal forma que até hoje, cientificamente, a humanidade ainda está correndo atrás de decifrar os códigos que eles deixaram na passagem deles por aqui. Então são espíritos altamente intelectualizados que não aproveitaram naquele momento em que Capela estava passando por aquela transformação, um dos mundos de Capela estava passando por uma transformação, a nos lembrar do momento que nós estamos vivendo hoje, que também a Terra está passando por transformações, e a gente parar e se perguntar: o que eu estou fazendo com o que eu sei? O que eu estou fazendo com a minha intelectualidade? Como é que eu tenho colocado isso a serviço de mim? Consequentemente, a serviço do outro. Porque se for só a serviço de mim, é muito egoísmo. A ponte entre nós e Deus é sempre o outro. Então a gente precisa de estender esse bem para a coletividade. E nós temos sido muito chamados para abrir mão da individualidade e lançar um olhar mais coletivo. E uma atitude, uma ação, uma conduta mais coletiva, um olhar mais coletivo, uma atividade mais coletiva. Da gente sair da gente. E a pandemia não vem nos chamar para outra coisa, nós já temos falado e ouvido muito falar disso. A gente sair de dentro do eu e pensar no nós, de alguma forma. Então, as características dos espíritos sábios. Alguma pergunta sobre eles? Sim? Mesmo os espíritos sábios, eles têm aquela amplidão de conhecimento, porém vaidade, com certeza, né?
espíritos sábios? Ali, pelo que a gente está entendendo, eles já têm um grau de moralidade, guardando as proporções do que nós temos, que já os liberta dessa vaidade, dessas ilusões. Então, essa sabedoria já lhes, inclusive está lá no livro dos Espíritos, já lhes possibilita fazer um juízo reto das coisas e dos homens. Está escrito lá. Então, se conseguimos fazer um juízo reto das coisas e dos homens, a vaidade já está mais superada. Então, são espíritos que já estão com influência, porque a vaidade é uma consequência da influência da materialidade em nossa vida. Então, eles já estão em processo de libertação dessa materialidade. Então, pessoalmente, entendemos que essa vaidade já não é acentuada ou até bem assim. Eu lembro que quando chega no centro de utilidade, já é a simplicidade mesmo e a doação plena, né? Sim. Então, vamos aos de sabedoria. Espíritos de sabedoria. Lá predominava a ciência. Aqui já predomina moral. Então, os espíritos de sabedoria já têm sabedoria e moralidade simultaneamente. O que isso quer dizer? Que eles já acordaram, já passaram pela primeira fase dos benévolos, de ter pouco conhecimento, já passaram pela segunda fase dos sábios, de adquirir muito conhecimento e ainda não se moralizarem. Gente, sempre guardando as proporções. Quando a gente fala que não se moralizarem, é naquela categoria. Mas isso aí, não se moralizar, é morar 1000-0 em nós. Né? Então, entendamos isso, guardemos a proporcionalidade. E agora chegaram num momento em que o relé ligou. Ele falou, opa, eu sei demais, o que eu faço com isso? E aí começa a se moralizar a partir desse cair em si, dessa circunstância que surge nesse processo evolutivo desses espíritos, para que, assim como surgem nos nossos, as circunstâncias estão surgindo em nossa vida constantemente. A vida está nos convidando a mudanças constantemente. Joana de Anjos tem um livro muito interessante que se chama Convites da Vida, onde ela trabalha cada oportunidade que a vida vem nos convidando para que a gente proceda a essas mudanças às quais nós estamos sendo chamados, e para isso nós somos provocados através das circunstâncias da vida. Então é interessante a gente perceber que as coisas não dão salto realmente, é tudo gradativamente, e que aos poucos nós vamos com um pouco mais de intelectualidade, depois priorizamos a ciência, o intelecto, e ainda fica em segundo plano a moralidade, mas chega num determinado momento em que nós somos despertados para nos moralizarmos. Guardando as proporções, lá nessa segunda ordem, a mesma coisa acontece aqui na terceira ordem conosco. Nós estamos sendo chamados continuamente. Você ia falar? Essa predominância moral está presa mais ao lado natureza espiritual? Não, né? Natureza material. Não, nesse patamar aí. Aqui, eles já estariam, vamos aqui situá-los aqui, vamos dividir isso aqui em 4 faixas, ó. A primeira faixa por aqui, a segunda por aqui e 1, 2, 3, 4. Então a gente vai percebendo que quanto mais vai evoluindo, esses que nós estamos falando agora dos de sabedoria já estão nessa faixa aqui, ó. Então a predominância da materialidade é muito menor do que aqui. Então, aqui os espíritos trabalham muito, inclusive quando Kardec pergunta para eles se será dado a criatura compreender a natureza íntima de Deus, ou compreender mais Deus, eles falam assim, sim, na proporção em que
forem se desvencilhando da cortina de materialidade que os impedem a visão. Então, a questão aqui, para os espíritos, é materialidade versus espiritualidade. E isso é gradativo. Enquanto nós vamos ganhando espiritualidade, nós vamos perdendo materialidade. E quanto mais, o que mais nos dificulta de nos moralizarmos, não é só o conhecimento, porque o conhecimento muitas vezes nós temos, mas é a amarração que nós ainda temos com a influência da matéria em nossas vidas, que vai despertar, inclusive, alguns vícios morais patrocinados pelo orgulho e pelo egoísmo, que são esses vícios que nós estamos acostumados a lidar com eles aí, de inveja, de ciúme, de preconceito, de tantos outros vícios, dificuldades que nós encontramos nessa caminhada. Então, a partir do momento que a gente vai evoluindo e se desvencilhando da matéria, as coisas vão ficando mais fáceis, mais leves. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? Isso vai acontecendo na proporção que a gente vai tomando sobre ele o nosso jugo, tomando sobre nós o jugo dele. O que é o jugo? A submissão às leis divinas, que é o jugo do Cristo. E esse jugo é exatamente a leitura das leis divinas, a acessibilidade das leis divinas na nossa própria consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos é que fala para nós, onde estão escritas as leis divinas? Na vossa consciência. Mas a gente, por causa da obscuridade, da influência da matéria, nós vamos ignorando as leis divinas. Então, a partir do momento que a gente vai avançando aqui, essa força de atrito gerada pela materialidade vai diminuindo e o nosso movimento, o nosso caminhar vai ficando mais acelerado. Porque não temos mais nos retendo a lei da gravidade, o atrito, etc, etc. A gente vai se libertando disso aqui, dessa materialidade. Né? Por isso, a moralidade aí já é uma consequência natural, porque passou pelo conhecimento limitado dos benévolos, passou pelos espíritos sábios, onde a preocupação era mais intelectual, o foco era mais intelectual, embora já existisse muita moralidade, e chega-se num terceiro nível evolutivo, onde há uma equiparação, uma equivalência entre a intelectualidade e a moralidade, que é exatamente o que vem acontecendo também conosco, a partir do momento que a gente vai caindo em si e vai abraçando outras práticas, gerando mudanças em nós para melhor. Por que eu não já tinha feito isso há muito tempo? Porque eu ainda não estava pronto. A materialidade ainda, as minhas conveniências ainda me retinham lá. Agora eu libertei. Exatamente se guardando as proporções, é o que acontece ali com os espíritos sábios. Intelecto faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Que é aquilo que a gente falou, que a mesma característica também, isso também esse juízo reto sobre os homens e sobre as coisas é gradativo. Quanto mais alto nós estivermos em intelecto e em moralidade, mais juízo reto nós vamos fazer sobre os homens e sobre as coisas. É muito interessante, gente, porque a gente aqui garimpou algumas características. É muito interessante que a gente vá lá nas questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, porque lá constam mais características que dá uma abrangência maior no nosso entendimento. Bom que a gente vá lá e dá uma estudada neles. E o ponto alto aí é essa influência da lei divina de progresso agindo sobre nós. Que por mais que a gente fique atrasando, vai chegar um momento que a gente vai ter que acordar. É o cair em si do filho pródigo. O filho pródigo, a palavra do filho pródigo é a representatividade da humanidade hoje. A humanidade hoje conhece muito, a intelectualidade dos homens hoje é alta, mas há preguiça de filosofar sobre isso, há preguiça de indagar, de exercer a criticidade. E há uma enorme comodidade na humanidade de deixa estar para ver como é que está tudo muito bem assim, embora esteja tudo muito esquisito, mas até agora está dando para levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, já diz a letra da música, né? Mas a outra letra da música, que é do Beto Guedes agora, ele fala assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então,
há um momento em que a gente aprende. E aí há essa equiparação entre a intelectualidade e a moralidade. Saber nós já sabemos. A grande revolução científica e tecnológica tem capacitado e muito a muitos. Então a humanidade não pode queixar de faltar-lhe conhecimento e informação para gerar conhecimento. Mas para gerar conhecimento e aproveitar esse conhecimento, aí já entra ajuda-te que o céu te ajudará. Muitas vezes fica com a boca aberta e querendo ser alimentado continuamente de acordo com os nossos gostos. Isso tem nome, chama-se paixão. Paixão é querer o bem-estar, querer ter os gostos satisfeitos, é querer, mas segundo o egoísmo de cada um, não pensa no outro, né? Vamos para a seguinte, com a recomendação de que busquemos lá aprofundar o estudo nas questões 100 e seguintes dos Espíritos, 100 a 113. A seguinte, aqueles são de sabedoria. Assim, essa é a segunda classe. É a dos espíritos superiores. Percebamos que eles passam pelo mesmo caminho dos benévolos, dos sábios, dos de sabedoria, até atingir um outro patamar evolutivo, onde o conhecimento já está muito mais elevado e o aproveitamento desse conhecimento está muito mais elevado. Por causa de quê? Porque a influência da matéria na vida desses espíritos já diminuiu e muito, então essa aceleração aí é natural. Com isso nós precisamos de cair na real em relação a hoje nós estamos vivendo muita influenciação da matéria sobre nós, então nós estamos tendo que despender muito esforço para caminhar. A partir do momento que a gente conseguir desvencilhar-se dessa influência material e se libertar e se libertando dela, as coisas vão ficando mais leves, mais fáceis. Por quê? Porque nós vamos chegar no momento em que nós vamos atingir aquela linha do meio, ali da divisória ali do gráfico, onde o bem vai começar a prevalecer em nossas vidas. E o bem nos alimenta, nos fortalece, nos energiza. E aí nós vamos dar uma arrancada mais de carreira aí pela nossa evolução afora, né? Então vamos aos espíritos superiores. Eles reúnem em si ciência, sabedoria e bondade. Porque a sabedoria é o que eu faço com a ciência. Estão vendo que estão passando pelos níveis? Sabedoria é adquirida a partir do momento em que eu caio na real, o que eu faço, como eu sei. Então, reúne ali ciência, sabedoria e bondade. Se na classe dos de sabedoria há uma semelhança com dois elementos, né, que é moralidade e ciência, ali já entrou um terceiro componente. O que isso gera em mim? Gera em mim um ser diferente, melhor, infinitamente melhor do que eu era, enquanto eu não estava utilizando o pouco conhecimento que eu já tinha, ou o conhecimento integral muito sobre a ciência, e atingir a ciência e a moralidade. Isso precisa gerar algo novo, que é ser bom, mais bondade. Essa bondade vai ter um limite? Segundo Jesus, vai. Porque o moço chega para ele e fala assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, antes de ensinar o que ele devia fazer, ele retruca, fala assim: vós me chamais bom, mas bom é meu Pai que está no céu. Lembra dessa passagem? Ou seja, nem Jesus aceitou esse título de bom. Então essa bondade é relativa. Quanto mais nós vamos evoluindo, qual que é o ápice, o topo? Deus. A bondade divina é soberana. Aí nós voltamos lá na questão 12 dos Espíritos, nos atributos,
Deus é soberanamente bom e justo. Então essa bondade aí ainda é relativa. Então, reúnem-se ciência, sabedoria e bondade. Está falando que reúne a totalidade? Não. Sim. Nós também reunimos em nós ciência. Reunimos. Sabedoria? Também. E bondade? Também. Mas não é. É só um tantinho assim. Não é muito. Porque a gente ainda está na categoria dos espíritos inferiores. Mas nós já temos isso. Isso, muitas vezes, até embrionariamente, nós já começamos a perceber isso em nós, já começamos a acalentar isso, a incentivar isso. E esse é o processo evolutivo. Nada dá salto. Agora, só que nesse nível que nós estamos conversando aqui, esses espíritos já estão nesse último degrau que é os espíritos superiores. Quem são os espíritos da codificação? Em sua maioria. São espíritos. A doutrina espírita foi codificada para nós, foi trazida para nós, e Kardec decodificou, foi trazida pelos espíritos superiores. Por isso, ela consegue ser esclarecedora por causa da ciência e da sabedoria, e consegue ser consoladora por causa da bondade. A linguagem deles é uma, a linguagem dos outros é outra, a linguagem nossa é outra. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, segundo Jesus. Então, por aí a gente vai, pelos frutos que conhece a árvore. A gente vai. Então, maior conhecimento do mundo incorpóreo. Sai da frente da cama para tirar o sapato. Aguenta esse pretinho que fica também. Maior conhecimento do mundo incorpóreo. O que é isso? O que é o mundo incorpóreo? Olha lá, plano espiritual, 12º. Quem vem nos falar do plano espiritual e esmiuçar para nós? Os espíritos superiores. Por quê? Porque eles é que detêm, dentre os emissários do Cristo, esse conhecimento mais abrangente. Então, maior conhecimento do mundo incorpóreo. Jesus poderia ter designado para trazer a doutrina espírita espíritos só dessa categoria aqui, dos espíritos benévolos. Por que ele não o fez? É porque, além da bondade, precisava da intelectualidade, precisava de essa intelectualidade vista como sendo esse domínio científico, filosófico, religioso, de todo o contexto, para que, ajuntando isso e sintetizando isso tudo para entregar para nós nas obras da codificação, eles conseguissem didática e pedagogicamente atingir o objetivo de nos esclarecer intelectual, cientificamente, e nos consolar com a bondade que eles já têm. Tranquilo isso? Tranquilo isso. Então, maior conhecimento do mundo incorpóreo é exatamente pela experiência que já tem, pela bagagem espiritual que já tem, pela hierarquia que já ocupam. Então a visão deles é muito mais abrangente sobre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Aqui sobre o mundo incorpóreo, porque o corpóreo não está em jogo aqui agora para se aprender, porque a ciência dos homens é responsável por desvendar as coisas da natureza, as coisas do mundo material. A ciência cuida do material, o espiritismo cuida do espiritual. Por isso o foco aqui é mostrar para nós que nós podemos confiar. Podemos confiar, porque não são espíritos iniciantes no campo da evolução. Eles já estão altamente capacitados para nos transmitir essa relação entre os dois planos da vida, com detalhes.
acentuado desprendimento das ligações terrenas. Acentuado desprendimento das ligações terrenas. Vamos ver o gráfico, ó. Qual que é a ligação terrena? Agora, gente, dos espíritos superiores, uns estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui. Onde é que tem dois, tem um mais superior que o outro. Tem ou não tem? O espírito é único, é diferente. Então, por quê? Eles já estão com o pé lá nos puros já. Já estão assim. De vez em quando eles vão lá. Só não codificar ainda. Vão lá mais na divisa, sabe? Ali na fronteira das duas categorias. Mas já conhecem. Conhecem pela intelectualidade, pela moralidade que já detêm. Eles já fazem, já enxergam lá pelo pensamento e pelo coração. Já vivem lá emocionalmente. Porque já desfrutam de uma felicidade, apesar de relativa, porque ainda há uma relativa influência da matéria, mas muito menor. Acentuado o desprendimento das ligações terrenas. Encarnam por missão, tornando-se referenciais para a humanidade. Então, todos aqui, quando vêm, claro, gente, que são missões diferenciadas para cada categoria, mas a partir daqui ainda necessitam reencarnar para adquirir méritos para ascender, para aprender mais e para ainda conseguir se desvencilhar da matéria mais ainda, para poder chegar até daqui para cima. Mas enquanto isso, eles vêm cumprindo missões que são determinadas pelos planos maiores da vida, sob o comando do Cristo, em obediência ao Pai, nos desígnios do Pai. Quando na questão 132 falam para nós, ensinam para nós, como objetivo de encarnação, que cada um de nós tem que contribuir com a parte que lhe toca na obra da criação, ele está falando disso. Cada espírito tem que contribuir com a obra, com a parte que lhe toca na obra da criação, independentemente de em que estágio evolutivo ele se encontra. Mas aqueles que, aí vem Jesus e fala assim, daqueles que mais têm, mais será pedido. Então, Jesus vai confiar uma obra que exige um sacrifício de si a um espírito que ainda não tem essa capacidade? Não. Quando os espíritos chegam para Jesus e comunicam a ele, para Kardec, e comunicam a ele que vai ter essa missão esse trabalho todo de interpretação, de codificação, de braçal e de divulgação. Aí Kardec pergunta para eles assim: se confiamos em você, estaremos com você o tempo todo, mas não se esqueçam, a doutrina é nossa, está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Aí Kardec lá pergunta para eles assim: se eu falhar, se eu não aceitar ou se eu falhar, os Espíritos respondem assim: colocaremos outro no seu lugar. Porque Deus não colocaria uma responsabilidade dessa na mão de um só. Aí nós estamos sendo interrogados, criando essa expectativa, no nível em que nós nos encontramos, está bem. Tem hora que você para e fala assim: se eu não der conta disso. Na hora que nós ainda não somos missionários nesse nível de missionário aqui. Então, na semana que vem, no dia 21 de março de 2022, nós vamos dar sequência em mais um vídeo para a gente arrematar essa escada espírita, porque está faltando aí aqui aquela que é a mais elevada, que é a classe dos espíritos puros, e que é a ordem dos espíritos puros. Primeira ordem, classe única, espíritos puros. Pelo nome nós vamos já estamos deduzindo o que quer dizer essa pureza, né? Que é exatamente esse desvencilhamento completo da influência da matéria. Então, nessa linha aí nós temos muito assunto também. Então, no nosso próximo encontro nós damos sequência e fechamos essa evolução, e no outro nós já entramos no outro princípio fundamental, que é livre-arbítrio. Ok? Muito obrigado a todos. Nos participem conosco do nosso próximo encontro, dia 21 de
março, onde a gente vai fechar esse gráfico, voltando a repetir, estudando os espíritos puros. Dentre eles está Jesus e os Cristos, e os anjos, e os arcanjos, e os serafins, e os querubins, que nós chamamos disso aí, né? Muito obrigado, muito boa noite. Semana que vem a gente estuda essa categoria. Bom, fiquem com Deus.